O Senhor não nos abandona, pois nos acompanha com a sua força ressuscitada. Minha saudação de paz e bem para você que me acompanha através das redes sociais com a leitura orante da Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, dia 15 de abril, estamos na oitava da Páscoa do Senhor e hoje é mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Entramos agora, neste momento, no nosso espaço sagrado de oração, que é o seu coração, a sua casa. E eu estou aqui, através deste áudio, compartilhando com você este momento. Fizemos em sintonia com a Santíssima Trindade, traçando sobre nós o sinal da cruz, sinal do amor de Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, a Ti nossa gratidão, pela vida que desperta, pelo calor que cria vida, pela luz que abre os nossos olhos. Nós Te agradecemos por tudo que forma a nossa vida. Abençoa, Senhor, as pessoas de casa, as decisões que vamos tomar, e queremos estar contigo em cada momento deste dia. Amém. Meu irmão, minha irmã, na escuta, meditação e contemplação da Palavra de Deus, acolhamos ao Senhor que se aproxima, caminha conosco e fala ao nosso coração. O Senhor, Mestre, nos educa como um pedagogo e recorda as Escrituras, abre os olhos para os fatos atuais e aquece o coração de seus discípulos. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes
confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Procure ler o texto e compreendê-lo. Qual é o personagem central da narrativa? Observe a metodologia deste encontro catequético de Jesus com os dois discípulos. Os passos metodológicos: se aproxima, escuta, interroga, explica, abre os olhos, pede discernimento, senta à mesa, partilha, reza. Páscoa é o mais longo dos dias. De manhã, bem cedo, as mulheres recebem a grande notícia: ele ressuscitou. Maria Madalena, apóstola dos apóstolos, vai anunciar o acontecido, mas nem todos ficaram sabendo do fato. É o caso dos discípulos de Emaús. Amargurados, desiludidos, eles regressam à sua aldeia e à vida anterior. O sonho havia acabado, mas Jesus caminha com eles e os ajuda a entender o passado. A Escritura aqueceu o coração deles, mas a caridade abriu-lhe os olhos. Jesus entrou para ficar em sua casa. Esta presença mudou sua cabeça e seu coração. Eles retomaram seu sonho, regressaram a Jerusalém. Ali os discípulos confirmaram a ressurreição com a prova definitiva. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Meu irmão, minha irmã, o que o texto diz para você hoje? E de que forma o Evangelho fortalece a sua caminhada de fé? Releia a sua história à luz desse Evangelho. Como Jesus entrou em sua vida? Você caminha na estrada de Jesus? É Ele quem lhe explica os acontecimentos na perspectiva da história da salvação? Sua presença faz seu coração arder? Somente no pão partilhado é que os dois reconheceram que aquele homem que andava com eles era Jesus ressuscitado. O momento do pão partilhado é o momento da fraternidade, da familiaridade, de conversa de igual para igual, de alegria, de risos à vontade, de reconhecer a presença do outro e de ouvi-lo atentamente. São momentos tão humanos e por isso tão divinos. Os dois discípulos reconheceram a presença do divino no partir do pão. Consequentemente, a viagem de volta para Jerusalém se torna exatamente contrária. Os dois discípulos correm pressurosos, cheios de alegria. Os olhos enxergam melhor e a inteligência fica aberta para entender as Sagradas Escrituras e ansioso para contar a experiência para os amigos de sua comunidade em Jerusalém. A experiência profunda com o divino cria comunidade e faz o afastado voltar para a comunidade. A experiência profunda com Deus torna alguém evangelizador. O ressuscitado está presente nos 3 grandes momentos em que os discípulos de Emaús o encontraram: na fração do pão, na proclamação de sua palavra e na comunidade. São precisamente os 3 momentos primordiais de nossa celebração: a comunidade reunida, a palavra proclamada e escutada, acolhida no coração, e a Eucaristia recebida como alimento. Os 3 sacramentos do Senhor ressuscitado. Em outras palavras, o relato do Evangelho de Lucas foi elaborado totalmente para nos ensinar como podemos reconhecer Jesus, como podemos avançar lentamente da dúvida, do desespero para a fé, para a esperança, para a caridade. A experiência dos 2 discípulos de Emaús nos mostra que a Páscoa não é uma recordação, é salvação, é vida hoje, aqui e agora, para você, para mim, para todos nós. Temos sim nossas decepções em relação à comunidade, em relação às situações da vida, mas se escutarmos atentamente e profundamente a palavra de Deus e nos alimentarmos de seu corpo e sangue, não tem como não formar uma comunidade de irmãos. Os 2 discípulos de Emaús, há muita coisa a nos ensinar sobre como devemos ser igreja hoje. Para construir ou reconstruir uma comunidade de discípulos, necessitamos fazer uma experiência profunda com o Senhor ressuscitado. Para nos tornarmos evangelizadores do ressuscitado, necessitamos conversar com Ele todos os dias. Com as palavras que estão
em nosso coração, em seu coração agora, apresente ao Senhor as pessoas que andam desanimadas, tristes, sem vida, as pessoas que não conseguem crer porque estão com os olhos vendados, com o coração duro. Reze pelos missionários, os cuidadores, educadores, médicos, professores, catequistas. Como precisamos uns dos outros, não é verdade? E como precisamos que o Mestre Jesus ressuscitado fique conosco. Reze nessas intenções. O que a palavra nos leva a dizer a Deus? Rezemos com Maria, a mãe de Jesus, as alegrias da ressurreição de seu Filho Jesus Cristo. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Deus, que alegrastes o mundo com a ressurreição de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vô-lo suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias eternas, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Procure sintetizar em poucas palavras o apelo que o Evangelho despertou em seu coração hoje. Para colocá-lo em prática durante o dia, o que você se propõe a viver? Que sentimentos você experimenta neste momento? Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Procure anunciar a boa nova de Jesus Cristo ressuscitado aos seus amigos virtualmente, como os discípulos de Emaús que saíram correndo anunciar que encontraram o Senhor ressuscitado no partir do pão. Que você também possa anunciar. Vamos receber a bênção de Deus? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós, que volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, não esqueçamos que a vida é uma peregrinação e ela nos empurra por dentro. Quem caminha vê muito mais, não tem um caminho novo. O que eu tenho de novo é um jeito de caminhar. A vida, antes de ser vivida, precisa ser rezada, meditada e contemplada. Uma quarta-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.